Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live do Centro Espírita Fraternidade. Hoje iniciaremos as nossas explanações e, para começar, eu trouxe uma mensagem do livro Amigo, de Chico Xavier, e pela psicografia de Emmanuel, que diz assim: hoje pode ser o teu dia de suportar. Amanhã, no entanto, precisarás dessa ou daquela pessoa considerada difícil que te tolere em alguns momentos infelizes. Agora é o teu instante de algo ofertar, a benefício de alguém. Depois, no entanto, surgirá talvez, sem que esperes, o teu momento de receber. Uma boa noite a todos, aqueles que vão nos acompanhar pelo Face do Centro Espírita Fraternidade, e que tenhamos um encontro e que possamos aproveitar essas reflexões que servem para todos nós e que possamos estar envolvidos com a paz de Jesus. A Cecília Meirelles, poetisa, escreveu um livro infantil de poemas dedicado às crianças. Foi lançado em 1964. E o título desse livro é Ou Isto ou Aquilo. E várias poesias encantadoras, sempre envolvendo o universo infantil. E nós vamos retirar justamente a poesia que dá o título desse livro, Ou Isto ou Aquilo, que diz assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Essa poesia mesmo, dedicada às crianças, nos mostra uma realidade que todos nós vivenciamos diariamente. No nosso dia a dia, nós estamos constantemente fazendo escolhas. Nós estamos usando da nossa liberdade para escolher isto ou aquilo. E conforme o lugar onde nós vamos, e a oferta é muito grande, se nós não levamos um depositário, né, uma lista, algo que nos oriente, nós vamos nos perder. Se vamos no supermercado, por exemplo, onde a oferta é bem variada, se nós não levarmos a nossa lista, com certeza nós vamos sair de lá, levando uma quantidade maior do que nós fomos buscar, e muitas vezes algumas sem necessidade, ou então vamos esquecer a metade que era preciso levar naquele momento. Nós podemos ficar indecisos com a cor da nossa casa, vamos usar o azul ou o verde? Nós vamos sair de carro ou vamos a pé? Nós vamos dizer sim ou vamos dizer não? Voltando isso para o nosso mundo interior, diante de uma ofensa, nós podemos encher o coração de ressentimento, de mágoa e muitas vezes até revidar. Ou nós podemos entender
compreender o momento do outro e perdoar. Assim, nós vamos, no nosso dia a dia, através da nossa liberdade de escolha, tecendo o nosso futuro, organizando a nossa vida no amanhã. É nesses pequenos detalhes que muitas vezes nós não nos damos conta. É através de fazer ou do não fazer que nós vamos ter resultados positivos, bons, agradáveis, ou aqueles que vão nos deixar muito mal. Então, é através da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, que nós vamos tecendo o nosso amanhã. Isso nos faz reportar para a questão 843 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, ele perguntou: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta dada pelos espíritos superiores: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. A máquina, e essa que nós estamos utilizando, ela é programada. Ela é programada para fazer determinadas ações ali. Ela não sai disso. Ela não tem a liberdade de fazer uma coisa diferente que não esteja no seu mecanismo. Mas nós somos diferentes. Nós somos dotados por Deus do livre-arbítrio, de escolher. Então, isso nos dá uma responsabilidade. Depois nós vamos ver, porque vamos utilizar uma obra magistral de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 22, onde ele trata desse assunto do livre-arbítrio. Então, nós, tendo essa liberdade, nós vamos ter a responsabilidade dos nossos atos pelas escolhas que fizemos. E isso, então, nos dá, né, a condição de sermos artífices da nossa vida. Não vamos culpar ninguém pela situação que estamos vivenciando hoje. Com certeza, ela é resultado das nossas escolhas diárias que já tivemos no passado. Se nós formos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala, né, bem-aventurados os aflitos, naquela parte em que fala das aflições atuais, diz lá no final: se nós tivéssemos feito isso, nós vamos nos dar conta, ou tivéssemos não feito, né, isso, nós estaríamos em uma outra situação melhor. Então, nós gerenciamos a nossa vida, escolhendo este caminho ou aquele caminho. Se o caminho que escolhemos, ele está dentro das leis divinas que regem, que é de equilíbrio, que é de harmonia, que é de paz, que é de união, que é de entendimento, com certeza nós vamos ter uma liberdade ampliada. Mas se ao contrário, nós tomarmos o caminho de que vamos nos prejudicar e prejudicar o outro, nós estaremos construindo para nós uma armadilha que nós mesmos vamos cair lá adiante. Isso muitas vezes vai nos tolher a liberdade que nós tivemos agora. Então, nós somos os gerentes, porque gerenciamos a nossa vida dos nossos atos, porque os nossos atos geram consequências. Estamos inseridos dentro da lei de ação e reação. É na maneira que agimos, a vida vai nos devolver.
São as leis divinas. As leis divinas são perfeitas, sempre indicando o caminho do bem, que é a melhor escolha, mas nem sempre nós utilizamos a nossa mente, a nossa liberdade para seguir esse caminho. Mais adiante, numa outra questão do Livro dos Espíritos, na 848, foi perguntado: servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? E a resposta dos espíritos: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se provou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, a pergunta é a seguinte, né? Se alguém utiliza do álcool, da bebida, do entorpecente, e, digamos, entra dentro de um carro e causa um acidente, e muitas vezes que leva à morte, ele está desprovido naquele momento por causa da mente perturbada pelo álcool ou pelas drogas, ele fica isento pela mente estar desgovernada? E os espíritos dizem que não, porque antes, né, ele estava lúcido, ele usou da sua liberdade. Então, todos nós sabemos, né, que dirigir alcoolizado não se deve, até as crianças sabem. Então, é uma escolha anterior que vai acarretar duas faltas, né? A falta de ter bebido e depois ter cometido uma infração. Então, é interessante, né, nós meditarmos sobre isso, porque nós não temos desculpas, né? Não sabia, ainda mais que através dos conhecimentos da doutrina espírita, os espíritos superiores nos disseram que as leis divinas estão na nossa consciência, como está na questão 621. Onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Então, todos nós temos, sim, a íncito em nós o que é certo, o que é errado. Se os animais, quando quem tem animalzinho em casa, um cachorro, eles, quando fazem alguma coisa que não é para fazer, eles se escondem, eles sentem. Imaginemos nós, que somos os seres inteligentes do universo, com a capacidade de raciocinar, e, além do mais, né, as leis divinas que estão dentro de nós é como aquele sinal vermelho. Mas nós temos a liberdade de fazer ou não. Então, isso tudo nos faz refletir de como é bela a vida, mas como temos que utilizar todos os instrumentos dessa vida com seriedade. Lá no livro do Problema do Ser do Destino da Dor, do Leon Denis, no capítulo 22, que ele trata desse tema, o livre-arbítrio, ele diz: a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Então, ele nos remete mais uma vez, reforça mais uma vez o que nós vínhamos comentando, que nós vamos construindo o nosso amanhã através das nossas escolhas. Então, temos a liberdade de opções,
na vida, e conforme nós vamos amadurecendo, e nós vamos procurando conhecimento, e nesses conhecimentos nós vamos nos dando conta que devemos mudar, que devemos modificar algumas coisas dentro de nós para melhorar a nossa vida. Então, essa estrada, né, essa oportunidade que estamos tendo aqui de caminhar mais uma vez uma reencarnação para construir a nossa evolução, nosso progresso, nos tornando criaturas melhores, passo a passo, nos faz fazer reflexões e mudanças necessárias. E essas mudanças vão fazendo com que nós vamos escolhendo, sendo mais seletivo, porque a oferta da vida material é muito grande. Nós fizemos um exemplo de um supermercado, mas a vida material tem opções inimagináveis. E para nos conduzir no bem, no que é correto, no que vai nos dar paz de consciência, nós temos que fazer opções, muitas vezes, até abrindo mão de desejos, de sentimentos que acalentamos, mas que não são tão bons. Então, esses conhecimentos nos fazem ser mais cautelosos nas nossas escolhas e nos direcionar melhor na vida. E dessa forma, né, aproveitando os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, nos fortalecendo nessa batalha muitas vezes íntimas que nós temos, na luta entre a sombra e a luz que todos nós temos, para a gente ser forte e optar sempre pela luz. Então, temos que ter subsídios internos que nos auxiliam além do nosso guia espiritual, dos bons espíritos que nos cercam e que nos influenciam sempre para o bem. E sempre quando nós temos duas opções para fazer, duas estradas a seguir, eles nos auxiliam através da intuição, mas nem sempre nós o escutamos. E isso é permitido, porque nós também aprendemos através dos erros. Porque as leis divinas não são de punição, não são punitivas, são educativas. Então nós aprendemos com nossos erros também. Mas muitos de nós, no momento em que sofremos a consequência de uma escolha que não foi tão boa, nós nos revoltamos, achamos que a culpa está fora, né? É o do outro, de Deus. Até nós entendermos que a escolha foi nossa, usando o livre-arbítrio. A liberdade, diz Leon Denis, e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Então, conforme nós vamos avançando nas nossas escolhas corretas, certas, essa liberdade se amplia. Nós vamos ficando livres, muitas vezes, das amarras, das pressões da matéria, e vamos nos libertando mais com a nossa essência de espíritos imortais. E ao contrário, né? Quando nós nos prendemos mais à matéria, à materialidade, e optamos sempre pelos prazeres que a matéria nos dá, nós muitas vezes vamos diminuir a nossa liberdade. Então,
nós estamos aqui para avançar espiritualmente falando. Então, cada oportunidade de estarmos aqui é para avançarmos, para melhorarmos. Então, quando nós fazemos a escolha certa, correta, nós nos libertamos. Quando nós aprendemos que o perdão é altamente libertador, altamente saudável, muitos de nós adoecemos físico, mentalmente, por não utilizar o livre-arbítrio para perdoar, para entender, para compreender. Então, ficam presos em situações muitas vezes dolorosas que não seriam mais necessárias. Doenças, ressentimentos, ficamos fechados num quarto escuro, a nossa mente, né? E nós poderíamos, nesse exercício de sermos menos orgulhosos, menos vaidosos, fazendo com que brote no nosso coração, no nosso interior, as virtudes da humildade, do entendimento, da aproximação. É para isso que nós estamos aqui. Nós nos libertaríamos e seríamos mais saudáveis. Então, ele diz também que muitas vezes tem espíritos que reencarnam em situações humildes e mesmo passando por necessidades materiais, não se submetem a fazer algo que não seja digno. Então, né, é esse o caminho, endireitar o nosso caráter. Então, esse tem um valor ímpar, imperecível. E muitas vezes nós trocamos as coisas imperecíveis que vão conosco, porque nós somos imortais, vamos viver sempre, daquelas coisas que são perecíveis e que nos degradam e que não nos dignificam. Então, essa escolha nos acende, nos eleva. Essa escolha de não fazer nada que não seja digno. Sem ela, sem a liberdade, né, nós seríamos autônomos, joguetes das forças ambientais. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforços para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Leon Denis tem uma fala que nos toca profundamente, né? Ele descreve o nosso interior de uma forma tão bonita. E ele diz, né, que nós, quando optamos, usamos o nosso livre-arbítrio para nos libertar da ignorância, que nós nos elevamos além dessas paixões terra-terra que nos prendem ainda à matéria, nós alçamos, nós damos um voo de espíritos imortais que somos. Vamos ao encontro daquilo que nós mais almejamos na vida, que é a felicidade. E a felicidade é uma construção diária conforme as nossas escolhas, conforme a direção que damos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento, para que a gente possa sair daqui, dessa reencarnação, e voltar para a nossa casa mais leves, com a nossa alma mais leve e com mais entrelaçamento entre
aqueles que nos cercam, entre as pessoas. Temos que sair daqui desta vida com mais amigos, com mais amores do que quando chegamos. Isso é alçar voo para a liberdade, para a felicidade. O espírito só é verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornarem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. Olha só o que ele está dizendo. Então, quando nós agirmos exatamente conforme as leis divinas, que é a lei de amor, nós fazermos como Jesus fez quando esteve aqui. Todos os seus atos, tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, estavam embasados na lei divina. Quando nós conseguirmos fazer isso, que as leis divinas estejam exteriorizadas nas nossas ações, na nossa fala, na nossa maneira de ser, nós vamos atingir aquele ponto da evolução a que todos nós estamos destinados. Então, o quanto é importante nós utilizarmos essa ferramenta divina que é o livre-arbítrio. Tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Então, queremos ser livres? Vamos lutar dentro de nós para mantermos os bons pensamentos e os bons sentimentos e agir conforme aquele que é a luz do mundo e que nós dizemos seguir. Que Jesus, o nosso mestre, veio nos ensinar a sermos livres. Ele disse que vinha trazer a vida, mas vida em abundância. E a vida em abundância é nós agirmos corretamente. Palavras dele, que nós fizéssemos para os outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a melhor opção que nós podemos ter na presente reencarnação. Seguir o mestre, porque o caminho que ele nos deixou, que ele nos mostra, é da libertação, é da evolução, é da elevação dos nossos espíritos. Para nós encerrarmos um trechinho de uma mensagem do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, de Emmanuel. Liberdade é o título. E é através de uma frase dita por Paulo de Tarso, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Então, um pequeno trecho que diz assim: o homem gozará sempre da liberdade condicional. Dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou pelo mau uso de semelhante faculdade em relação comum. Em quase todas as ocasiões, porém, o perseguido com oportunidade de desculpar mentaliza represálias violentas. O caluniado com ensejo de perdão divino recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Raríssimos são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência e expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Que sejamos nós, então, aqueles que, dando o valor desta reencarnação, sigamos a orientação do nosso Mestre Jesus para utilizar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para o bem, para o amor
para a paz. E que Jesus nos abençoe e nos envolva com seus fluidos benéficos para nos dar força para segui-lo, seguir a luz. Boa noite.